Queridos amigos, queridos irmãos, são 6 horas da tarde, horário da prece, momento de reflexão e aquietamento, que chega a tantos lares. Hora de paz, de asserenamento, de sintonia. Pela energia propícia, espíritos de luz e harmonia se aproximam, trazendo o equilíbrio e o bom ânimo tão necessários às nossas almas e às nossas vidas. Imaginemos então o Mestre Jesus com a sua extraordinária luminosidade a nos estender suas mãos de inestimável amor. E o tema da nossa reflexão de hoje leva o título de Estejamos Contentes, da obra Fonte Viva, ditada por Emmanuel a Chico Xavier. Ali é uma introdução de Paulo, em sua carta aos Timóteos, versículos de 6 a 8, que diz assim: Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. E ao longo do texto, o benfeitor Emmanuel, refletindo sobre a observação do sábio apóstolo, nos pede que sejamos alegres pela simples e divina graça de contarmos com o pão e o agasalho de cada dia, e nos dizendo que apenas por isso deveríamos ter a obrigação de viver e servir em paz e contentamento. Deveria ser o suficiente para que vivêssemos em alegria. E o texto nos faz pensar na diferença entre o ter e o saber ter, o possuir e não ser possuído pelas próprias posses. Não condena a prudência de pensarmos em alguma segurança para dias sombrios, mas enfaticamente deplora precisarmos ter os cofres cheios para auxiliar alguém. E o benfeitor nos pergunta ao longo do texto: por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado? Algumas fatias de pão não aplacam a fome daquele que possui grandes plantações de trigo? Alguns metros de pano não são suficientes para aquecer o proprietário de uma grande fábrica de tecidos? E não é difícil compreendermos que o suficiente deveria bastar, mas como o suficiente é sempre tão relativo, como nos falta esta real noção de suficiência. E quando falamos em suficiência, estamos em necessidade, em necessário, e chegamos ao supérfluo, no extra. E como nos sobra? Como temos a mais do que precisamos? Talvez a nossa carência esteja apenas num lance de coragem para esta análise e posterior atitude. Não é raro ouvirmos: se eu tivesse mais, ajudaria. E o que seria este mais? Ou ainda, não me importaria em dar, mas somente a quem merece. E exatamente dentro desta última consideração, Emmanuel nos lembra da chuva, que fertiliza o solo com suas gotas para beneficiar o sustento de tantos. E acrescentamos as árvores que, sem ver a quem beneficiam, produzem frutos em abundância, tantas delas,
para saciar a fome de milhares. Tudo isso é caridade. A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida do cerne, do coração. Aquele que verdadeiramente serve, distribui sem ficar pobre. Então é preciso que abramos nossas mãos, nossos corações, e desta forma possamos receber das forças do universo o retorno ao que fizermos, mas principalmente muito mais, aquele retorno maior de ver no outro a alegria de receber. Certa vez ouvi de alguém algo que sempre me fez pensar. Dizia a pessoa: se qualquer coisa que dermos, o fizermos com nossa mão semiaberta, com um pouco de relutância ou pena em dar, não há fluxo de saída, não há a energia do desapegar-se. E o ato de dar passa a não ser pleno. E a dádiva precisa ser plena. Kardec, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, pergunta aos amigos espirituais: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E a resposta é: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E nada disso pesa. São virtudes de extrema leveza, já que partem do coração. Na verdade, as mais importantes, as que mais alegram a alma, já que duradouras. São virtudes a serem distribuídas, repartidas, espalhadas, na medida que quisermos, sem limites de suficiência. Então vamos, como mencionado no texto, tentar descerrar as portas de nossas almas e deixar que nossos sentimentos fulgurem para todos, à maneira de astros cujos raios iluminem, balsamizem e aqueçam. Como diz o benfeitor em outra passagem, na verdade, a única coisa que realmente nos pertence é aquilo que damos. Muita paz, muito contentamento ao servir, muita tranquilidade aos nossos corações. Que assim seja.